falta um minutinho, né? E a gente já vai começar a nossa apresentação, a nossa aula de hoje. Mas aí, povo, professor Igor, satisfação mais uma vez revê-lo. A gente estava conversando em off aqui, né? Mas agora ao vivo e a cores, falando para todos os nossos colegas, né? Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui hoje, contribuindo com esse assunto, que é um assunto importante, né? Depois do convite do professor Igor, né? Eu não podia deixar de estar aqui com os nossos queridos alunos, né? Então, mestre, satisfação estar aqui contigo e conte comigo, tamo junto. Gente, olha lá, né? Aulão de processo civil, coisa muito boa. A gente vai ter aqui o nosso aulão hoje, né? Eu tô aqui dentro do IESB, dentro do NPJ, né, para dar esse aulão para vocês, né? E espero que vocês possam aproveitar, né? Algumas pessoas aqui já foram meus alunos, inclusive de NPJ, né? Então, estamos todos aqui no núcleo para tratar do nosso aulão de processo civil, que hoje vai ser um tema, putz, né? É daquele jeito, né? Aquele teminha que vocês vão gostar demais, eu tenho certeza que é muito importante para vocês. De antemão, muito bom dia a todos, né? São alguns sobreviventes, já temos 16 alunos aqui, muito bom, né? 16, não, 14. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter hoje, na aula de hoje, pelo menos 2 questões da prova da OAB. Só responda uma coisa para mim aí no chat. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? É muito mais importante me ver, né? Porque que homem lindo aqui falando para vocês, essa pessoa com essa voz bonita, vocês estão me ouvindo direitinho, vendo esta maravilha aqui, né? Então, se estão me vendo bem, me ouvindo bem, a gente vai começar com o nosso aulão da aula de hoje. Olha lá, senhores. O que a gente vai falar hoje? Hoje é tutela provisória, bebê. É coisa simples, coisa fácil, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para entender esse assunto de tutela provisória. E olha só, gente, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, que fique só entre nós, nem divulguem por aí. Tutela provisória é aquela que não é definitiva. Isso daí é uma definição que nem precisava ter um robusto conhecimento jurídico para saber. Tutela provisória é aquela que não é definitiva. Então aí você já começou entendendo 50% do assunto desse nosso aulão de hoje, né? Sacando que tutela provisória ela não é definitiva. Professor, mas você está falando do quê? Eu estou falando para você que está me olhando, que está me vendo, que está vendo essa maravilha de professor, esse lindão aqui, você que está me vendo aí da sua casa, abrir o seu Código de Processo Civil a partir do artigo 294, né? Então, é importante que a gente olhe o nosso código, acompanhe no código, porque se eu estiver contando alguma mentira aqui, vocês podem me crucificar aí no nosso chat, né? Eu, para conseguir dar aula para vocês, olha só, de madrugada, 11 horas da manhã, estou tomando aqui um cafezinho, então, aquele café com tutela provisória é a melhor coisa do mundo. Senhores, tutela provisória, então, é aquilo que não é definitivo, não é. E a gente vai escalonar as tutelas provisórias em 2. Olha só, grave, coloca aí na tua cabeça. Tutela provisória é tutela de evidência e tutela de urgência. Professor, eu até imagino que uma tutela de urgência é uma tutela provisória, porque eu já estudei a respeito disso. Mas tutela de evidência? O que é? Aqui é importante demais que vocês sejam bons. Mas não é ser bom em direito. É ser bom em português, meu filho. Olha só, se a tutela provisória é aquela que não é definitiva, a tutela de evidência é aquela o quê? O que vocês acham? Tutela de evidência é aquilo que é evidente, que é claro, que é lógico. Então, quando nós falamos da tutela de evidência, nós estamos falando de algo que é lógico. E o juiz, para o juiz, algo lógico é aquilo que ele já consegue decidir do jeito que está. Ele não vai precisar fazer muitas coisas, pensar em muitas provas, ou pensar em muita conversa, ou pensar em muitas situações, porque já está tudo muito claro para ele. Então, o que a gente tem que pensar? O que é uma tutela de evidência? São situações evidentes para o juiz. O juiz já sabe como vai decidir o processo. Ou seja,
Ele não precisa de ladainha, de ficar enrolando, de ficar ali produzindo muitas coisas e adiando o julgamento, porque para ele já está evidente. Senhores, vamos prestar atenção. A tutela de evidência, ela que está distribuída lá no artigo 311 do Código de Processo Civil, ela vai agilizar o processo civil para o juiz. Ela vai fazer com que as partes que estão vinculadas ao processo, essas partes elas tenham uma resposta mais célere do Estado, porque não adianta ficar enrolando com aquele processo. E é muito interessante porque eu vendo aqui as fotinhas de vocês são pessoas jovens em sua maioria, né? Vocês são pessoas que começaram a estudar o direito há pouco tempo, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, se for conversar com alguém que é mais das antigas, tipo eu, né? Hoje eu estava vendo que eu estou com mais barbas brancas do que o normal, né? Então, se vocês forem conversar com alguém mais das antigas, tipo o professor Igor, que já advoga há bastante tempo, eu, que já advogo há bastante tempo, qualquer advogado das antigas vai dizer para você o seguinte, ele vai falar assim, olha só, um dos problemas grandes que existem no processo brasileiro é que demora demais. Isso daí é uma frase que eu já escutei demais. Todas as vezes, quando eu era aluno, ou não, até depois de me formar, sempre que eu conversava com algum advogado mais antigo, ele sempre falava, pô, processo civil demora demais, Gleidson. Eu gosto de advogar em penal, porque penal é mais rápido, né? E no civil é muito enrolado, cabe muito recurso, a coisa demora demais. E, gente, vamos ser sinceros, né? Se o processo ficar demorando muito, demora muito tempo para o advogado receber a grana dele também. Então, os advogados, eles sempre questionaram a demora do processo civil. Só que o que acontece? A tutela de evidência foi um mecanismo criado no Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. Foi um mecanismo criado para agilizar situações onde o juiz ele já saiba o resultado da causa e ele precise julgar naquele momento. Então, o que você tem que pensar? O que é a tutela de evidência? São situações evidentes para o juiz. Eu vou dar uma sugestão para vocês. O artigo 311, ele traz 4 incisos, e esses 4 incisos têm todas as possibilidades de tutela de evidência. Só que percebam, tudo o que ali está são situações que o juiz ele já sabe qual é a decisão que ele vai precisar tomar. Agora, gente, se liguem. Olha só. Essas decisões onde o juiz já sabe o que ele vai decidir, elas derivam de 2 caminhos. Primeiro, já está comprovado, já existem provas que vão determinar aquilo que a parte está querendo ou que a parte está ansiando. O juiz ele já está convencido com base nas provas. Então, olha lá. Primeira das hipóteses da tutela de evidência. Já está provado, o juiz ele já sabe como que vai julgar aquele caso. E isso pode acontecer, inclusive, no momento em que a petição inicial é protocolizada. Né? Então, imagina, você dá entrada na sua petição inicial, o juiz recebe a sua petição inicial, e aí ele já identifica ali as provas que ele... pode ou que ele iria necessitar no decurso da ação e quando recebe a petição inicial, aplica a tutela de evidência e o autor ganhou a causa. Né? Então, isso daí é uma agilidade muito grande, é uma facilidade processual muito grande. E é importante que a gente pense também em um outro detalhe. Ou as provas já convenceram o juiz, ou o segundo detalhe também é importante, que é quando o réu atrasa o processo. Então, você tem que pensar o seguinte, quando é que o juiz, via de regra, vai aplicar os 4 incisos que estão lá no artigo 311 do Código de Processo Civil? Primeira possibilidade, quando já está tudo comprovado e o juiz já sabe como decidir a causa. Segunda possibilidade, quando o réu estiver atrasando o processo. Professor, mas por que o réu vai atrasar o processo? Né? Gente, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Eu vou até pôr meu óculos, porque eu de óculos fico muito mais atraente. Olha só. Eu não sei se alguém já falou isso assim tão abertamente para vocês, mas eu vou falar, eu vou tomar liberdade para falar. É um assunto pesado, é um assunto difícil, é um assunto que me deixa bastante comovido, mas eu vou tomar liberdade para falar isso para vocês. Olha só, gente, por incrível que pareça,
existem advogados mal intencionados na Terra. Eu tenho certeza que é duro falar isso para vocês, mas por incrível que pareça, tem advogado que pensa o mal, que usa a lei para fazer maldade, né? Mas esse tipo de advogado é muito pouco, porque assim, quando vocês pensam em advogados, o que você pensa? Você pensa numa pessoa que tem uma reputação ilibada, uma pessoa que faz o bem, que quer o melhor para o próximo, mas existem advogados que têm má índole. E esses advogados vão fazer o que para o cliente dele? Ora, no momento em que o advogado ele percebe que o cliente vai perder a causa, o que alguns advogados fazem? Ficam atrasando o processo para que o cliente demore para perder a causa. Olha que absurdo, isso é um absurdo. Só que se o juiz perceber que a parte está deliberadamente atrasando o processo, o que o juiz vai fazer? Tutela de evidência. Ele vai lá e julga a causa para que aquela parte, literalmente, deixe de atrasar o processo. Então, olha o que a gente tem. Tutela de evidência aplicada em 2 momentos. Primeiro momento, quando o juiz já estiver convencido a respeito do julgamento que ele vai ter que dar. Segundo momento, quando o advogado da parte estiver atrasando o processo. Que, por incrível que pareça, existem advogados que fazem isso. Tá bom, senhores? Então, a primeira das tutelas provisórias é a tutela de evidência. E a tutela de evidência, ela tem essa característica de permitir ao juiz dar uma maior celeridade ao processo. E é importante também a gente focar num detalhe, que é o seguinte: essas tutelas, né, a tutela de evidência, que é a primeira que a gente acabou de falar, e daqui a pouco eu vou falar da tutela de urgência, elas são decisões que, via de regra, são provisórias. O juiz ele pode, a qualquer momento, voltar atrás. Ou seja, naquela hora, o juiz foi lá e fez uma decisão de tutela de evidência. Para ele estava muito claro. Só que depois, a prova que a parte juntou era uma prova falsa. Ora, o juiz ele tem a liberalidade de voltar atrás. E é por isso que o treco se chama tutela provisória. É por isso que a tutela de evidência é um exemplo de tutela provisória. Né? Então, o que vocês têm que pensar? Tutela provisória, elas permitem ao juiz voltar atrás na decisão? Primeira modalidade de tutela provisória é a tutela de evidência, que são situações onde já está claro para um juiz qual é a decisão que ele deve tomar, ou o réu está demorando com o processo para que não se chegue a um resultado útil para o autor. Tá bom? Aí a gente diz isso e fala da tutela de evidência e parte para outra, que é aquela que mexe com o nosso coraçãozinho, que é aquela que faz com que vocês percam sono estudando o direito processual civil. Né? Eu tenho certeza que isso não acontece com a maioria de vocês. Afinal de contas, né, nós estamos aqui com alunos de uma faculdade nota 5 no MEC, que possuem um robusto conhecimento jurídico, sabem demais de processo civil, e não só processo civil, de várias outras matérias do curso de Direito, mas em alguns alunos, logicamente que isso não acontece com a faculdade nota 5 no MEC, então alunos daí, de outras faculdades, é importante que a gente esclareça um detalhe. Essa galera fica morrendo de medo do que é conhecido como tutela de urgência. Professor, mas o que é uma urgência? Galera, olha só. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Urgente é algo que precisa de uma resposta imediata do Estado. Tá? Então, quando você pensar em tutela de urgência, você vai precisar de uma resposta imediata. Daí você tem que pensar o seguinte: se o juiz demorar para conceder aquilo que a parte está requerendo, o negócio pode ficar feio. A situação jurídica pode nem ter mais resultado útil. Então, o que você tem que pensar quanto à tutela de urgência? São situações onde a resposta do juiz deve ser imediata. E, gente, prestem atenção, pelo amor de Deus. Você tem que focar em 2 tipos de risco para sacar o que é urgência. Você tem que pensar num risco de dano grave, que é aquele dano que aconteceu e gerou um prejuízo enorme, ou um dano de difícil reparação. Se o juiz verificar que está na iminência de causar um dano grave ou difícil reparação, nós temos a ideia de tutela de urgência.
Senhores, mas vamos pensar, dano é sinônimo de prejuízo, meu filho? Você tem que pensar que se falou em dano, falou em prejuízo. E aí nós temos um prejuízo grave ou de difícil reparação. Aí, se nós chegarmos a essa conclusão, eu vou ter o primeiro passo para buscar uma tutela de urgência. Seria, por exemplo, agora no período de pandemia, foi muito comum umas ações buscando a vaga no UTI, buscando respirador para o pessoal que estava precisando de uma resposta imediata da saúde pública. Então, quando se entrava com a ação, a gente demonstrava urgência. A urgência é, então, situações onde, se a pessoa ela não tiver uma resposta positiva do Estado imediatamente, aquela pessoa vai ter um problema. Isso daí, em latim, nós vamos juntar o dano grave ou difícil reparação com essa expressão que eu vou escrever aqui para vocês, que é o periculum in mora. Escrevi aí no chat. Então, o que se tem? Se eu tiver o risco de dano grave ou de difícil reparação, atrelado com a expressão de periculum in mora, eu vou ter um bom passo para conseguir demonstrar minha urgência. Porque não adianta também ter um dano grave ou difícil reparação, mas esse dano vai acontecer daqui a 20 anos. Ora, eu posso visualizar esse dano ocorrendo daqui a 20 anos. Então, isso daí não vai me trazer uma tutela de urgência agora. A tutela de urgência, ela precisa do dano grave ou difícil reparação, mas também ela precisa do periculum in mora. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque quando a gente fica falando expressões em latim aqui, as pessoas têm dificuldade para interpretar, né? Tem dificuldade para traduzir. Eu vou traduzir a expressão periculum in mora. É uma tradução difícil. É algo difícil de traduzir. Ó. Periculum in mora, traduzindo perigo da demora. É uma tradução muito difícil, né? Periculum in mora e perigo da demora é algo que é realmente confuso. É nada, né? Então, o que você tem que pensar? Para conseguir a urgência, você tem que demonstrar que se demorar, o teu cliente, a parte do processo, vai ter um perigo de quê? De um dano grave ou difícil reparação. Né? Então, juntando isso, eu defino a tutela de urgência. A tutela de urgência é aquela que é concedida à parte se houver o perigo de, com a demora judicial, ser causado àquela parte um dano grave ou difícil reparação. Né? Então, eu chegando nessa conclusão, eu vou andar. E eu vou saber que, como requisito para a tutela de urgência, primeiro requisito, dano grave ou difícil reparação. Segundo requisito, periculum in mora, ou seja, demorou, isso daí vai gerar problema. Então, existe o periculum in mora. Terceiro requisito, o juiz só concede tutela de urgência se a decisão for reversível. Se a decisão for irreversível, aí a gente já não está falando de algo que é provisório. A gente está falando de uma situação definitiva. Então, a tutela de urgência, uma característica básica dela é a reversibilidade da decisão judicial. Professor, como assim, professor? Ora, se o juiz for te dar aquilo que você está querendo de forma urgente e ele entender que não dá para voltar atrás naquilo que ele te concedeu, ele vai segurar a onda e ele não vai te conceder. Então, olha lá como que funciona. Eu vou ter um risco de dano grave ou de difícil reparação. Eu tenho o perigo da demora. Eu tenho uma decisão que é passível de ser revertida. Então, se eu tenho esses 3 requisitos, está faltando só um para eu fechar os 4 requisitos básicos da tutela provisória, que é o pedido da parte. Gente, se liga. O juiz só vai conceder a tutela de urgência para você se você pedir. É urgente para você, não é urgente para ele. Na verdade, no fundo da minha alma, o juiz ele deve esperar que você morra, ele nem gosta de você. Então, ele não vai te dar uma tutela de urgência para você se você não requerer. Então, assim, eu faço o requerimento, agora o juiz vai me conceder. Então, eu fecho os 4 requisitos básicos para a tutela de urgência assim, ó. Eu tenho
o risco de dano grave ou difícil reparação, eu tenho o perigo in mora ou o perigo da demora, eu tenho uma decisão que o juiz pode voltar atrás, ou seja, uma decisão reversível, e eu tenho o requerimento da parte. Esses 4 requisitos básicos vão estar presentes nas 2 hipóteses de tutela de urgência. Pô, professor, existem 2 hipóteses? Sim. E as 2 terão esses 4 requisitos básicos. Gravem esses requisitos. Pensem que para conseguir a urgência, eu tenho que ter esses 4 requisitos básicos, porque agora a gente vai ver o que é a tutela antecipada e o que é a tutela cautelar. Para conseguir a tutela antecipada, eu vou precisar de quê, então? Olha lá. Primeiro, risco de dano grave ou difícil reparação. Segundo, periculum in mora ou perigo da demora. Né? Então, risco de dano grave ou difícil reparação, periculum in mora. Terceiro, reversibilidade da decisão, que é o juiz poder voltar atrás. E quarto, o requerimento da parte. Se eu tiver esses 4 pontos, eu posso começar a olhar a minha tutela antecipada. Professor, mas quando você fala de tutela antecipada, você está falando do quê? Eu estou falando de uma bênção de Jesus na sua vida. Eu estou falando de algo que é importante para você. Eu estou falando de uma situação que vai resolver muitos e muitos problemas para você. Na hora que você vê a tutela antecipada, você levanta a mão e agradece a Deus, porque isso aí é coisa de aleluia, né? É bênção de Deus. E aí você tem que pensar o seguinte, eu tenho os 4 requisitos básicos lá, e agora eu tenho a possibilidade de fazer a tutela antecipada, mas ela vai caber quando, professor? Quando você quiser o mérito da sua causa de forma antecipadamente. Ah, não, professor, lá vem você falar de mérito. Eu não sei o que é mérito. Ô, meu filho, se liga. Mérito é o objeto da ação. É o que você quer com sua ação. Então, eu vou falar de tutela antecipada quando aquilo que você quer com a sua ação, você quer antecipadamente. Ah, professor, mas é antecipado em relação ao quê? Em relação ao trâmite natural do processo. O processo tem um trâmite que é natural, tem um desenrolar, um desenvolvimento que é natural. Normalmente, como é que funciona? Para quem não está sacando do que eu estou falando. Você entrou com a petição inicial, começou o processo, o juiz vai decidir isso na sentença, lá no final. E aí, nesse meio tempo aqui, ó, nesse meio do caminho, aí você tem todo o trâmite processual. A tutela antecipada quer dizer o quê? Quer dizer que você, antes da sentença, ó, petição inicial e sentença. Antes desse trâmite natural, você quer algo antecipadamente. Você vai falar assim, ô juizão, olha só, tá correndo aqui um risco de dano grave ou difícil separação, tem o perigo da demora, eu tô vendo que é algo reversível, e além disso, eu tô querendo aqui, então eu tenho o pedido da parte. Você pegou os 4 requisitos, e aí você fala para ele, olha, mas eu preciso do mérito da minha ação, ou do objeto da minha ação, antes da sentença. Não dá para eu esperar até a sentença, porque se eu esperar, o treco ficou doido aí, vai me dar um problema muito grave. E aí, o que a gente faz? A gente vai requerer o objeto principal da nossa ação antes da sentença final do processo. Senhores, entendam, então, o que é tutela antecipada? É antecipar o mérito da causa. Só que a tutela antecipada, ao contrário da tutela cautelar, que a gente vai ver daqui a pouco, para você conseguir uma tutela antecipada, você precisa de um negócio chamado de prova inequívoca. Você precisa disso. Se você não tiver a prova inequívoca, você não consegue. Então tem um requisito a mais. Nós já vimos que para conseguir a tutela de urgência são 4 requisitos, mas para conseguir a tutela antecipada, que aí, vamos calcular aqui, olha lá. Nós falamos que as tutelas provisórias, né? Eu vou escrever isso aqui no chat para vocês. Tutelas provisórias. Elas são iguais, né? A tutela de urgência e evidência. Né? Tutela provisória é igual a tutela de urgência e tutela de evidência. A evidência a gente viu que é quando o juiz ele já está convencido de uma decisão ou quando uma parte está atrasando o processo. Ele vai aplicar a evidência. E a urgência
é dividida em cautelar e antecipada. Então, são as duas modalidades de urgência, cautelar e antecipada. Dentro da tutela de urgência, então, eu tenho a tutela antecipada. Eu escrevi errado aí, engoli uma letra. Deixa eu ajeitar, porque senão vocês vão me chamar de idiota. Então, dentro da tutela de urgência, nós temos a tutela cautelar e a tutela antecipada. Para eu conseguir a urgência, eu tenho 4 requisitos que nós vimos ainda há pouco. Olha lá, risco de dano grave ou difícil separação, eu tenho o perigo in mora, o perigo da demora, eu tenho a reversibilidade da decisão e eu tenho o requerimento da parte. Esses 4 requisitos são da urgência. E a urgência é formada pelo quê? Cautelar e antecipada. Agora, a tutela antecipada, além dos 4 requisitos, tem um a mais, que é a produção de uma prova inequívoca. Professor, mas tutela antecipada é o que mesmo? É quando você requer antecipadamente o mérito da causa. Então, você vai colocar os 4 requisitos que são gerais da urgência, mais um, que é a prova inequívoca. E o que é a prova inequívoca, Gleitos? Pelo amor de Deus. Senhores, uma vez eu coloquei isso numa prova e a minha vontade foi... Teve um aluno que respondeu um treino, né? Mas é claro que ele não era aluno do IESB, né? Porque o IESB é uma faculdade nota 5 no MEC. Nenhum aluno daqui ia responder um absurdo, tão absurdo assim. Mas teve um aluno lá que respondeu que a prova inequívoca é uma prova que não admite prova em contrário. Ele foi lá e respondeu assim. Ele foi lá e escreveu que a prova inequívoca é uma prova que não admite prova em sentido contrário. A minha vontade com aquele aluno, quando ele escreveu isso, foi de ir lá e sentar a mão na cara dele. Né? Me deu vontade de ir lá e descer um tapa no pé da orelha dele. Porque como é que ele fala um absurdo desse? Eu nunca expliquei isso assim. Senhores, a prova inequívoca é aquela prova que sozinha convence o juiz. Sozinha. Não precisa de outra coisa. Você fez essa prova, ela convence o juiz. Você não precisa fazer outras provas, você não precisa ficar preocupado em produzir. Não, você fez a prova inequívoca, ela convence o juiz. Não precisa ficar tenso com isso. Então, o que você tem que pensar? O que é uma prova inequívoca? É aquela prova que ela sozinha convence o juiz. E esse requisito é específico da tutela antecipada. Professor, mas eu não estou conseguindo enxergar isso na prática, professor, eu não estou conseguindo ver isso. Vamos para um exemplo bem suave. Eu estou aqui dentro do NPJ e o NPJ ele me traz fortes lembranças. E eu me lembrei da demônia que me usou aqui, uma assistida demoníaca, que me usou aqui no NPJ. Olha que demônia. O que a mulher fez? Quem já foi meu aluno sabe desse exemplo que eu já falei. A mulher ela veio aqui, ela falsificou um comprovante de pagamento de uma conta da CIA, ela procurou o NPJ e falou assim, olha, a CIA negativou o meu nome indevidamente e eu queria que meu marido fosse Uber e ele não pode, porque eu não consigo comprar um carro para ele ser Uber, porque a CIA negativou o nome. Só que aquela demônia, ela tinha feito o quê? Ela falsificou o comprovante de pagamento. Na hora que ela me apresentou o comprovante de pagamento, eu entrei com uma ação pedindo a indenização por dano moral e pedindo que a CIA fosse obrigada a limpar o nome dela, obrigação de fazer. E aí agora a gente vai aplicar a regra da tutela antecipada que eu acabei de falar para vocês. O que é urgente? O dano moral, a indenização por danos morais, ou a obrigação de fazer para limpar o nome dela? Olha aí a regra da tutela de urgência. A urgência, professor, no meu caso, é a indenização por dano moral. No caso do Brasil todo, tá todo mundo sem dinheiro. Mas o que é urgente de verdade é limpar o nome da demônia lá, da mulher. Né? Então, o que eu queria requerer mais rápido era a limpeza do nome. E aí, o que aconteceu? Eu entrei com um pedido de ação indenizatória por danos morais, com um pedido de tutela antecipada por obrigação de fazer. Olha o tanto que era bonitinho, gente. O que é a prova inequívoca? Prova inequívoca é aquela prova que sozinha convence o juiz. O que eu coloquei como prova inequívoca? O comprovante de que o nome dela estava inscrito no SPC Serasa e o comprovante de pagamento. Né? Então, CIA está aqui, ó, negativou, mas está aqui o comprovante de pagamento. O juiz, na hora que ele recebe essa documentação, ele fala, ixi, CIA negativou mesmo, errado o nome dessa parte. Mandou limpar na hora.
Então, a prova inequívoca é aquela que sozinha, ela não precisa de outra coisa, só que ela admite prova em sentido contrário. O juiz ele pode voltar atrás da decisão. Olha o que é que aconteceu. Quando a CIA contestou esse processo, ela foi lá e provou que não recebeu o pagamento. E ela conseguiu a fita do BRB, né, o sistema do BRB, que mostrava que a mulher ela tinha feito o pagamento e depois estornado o pagamento que ela fez. A mulher trabalhava numa BRB Conveniência. E aí, o que a diaba da mulher fez? Ela pegou lá o boleto da CIA, passou lá no treco do BRB Conveniência, autenticou, depois ela mesma foi no sistema e deu baixa, como se ela não tivesse feito o pagamento. Só que aí ela não tirou a baixa do papel, ela me entregou, eu mostrei para o juiz e o juiz acreditou. Mas a CIA, quando participou do processo, o que ela fez? Ela, CIA, demonstrou que o documento não existia, que o pagamento não foi feito. Então, olha aí, ó, eu fiz a prova inequívoca. Qual foi a prova inequívoca? Comprovante de pagamento, comprovante de negativação, prova inequívoca. Só que a CIA fez prova em sentido contrário, mostrando que o meu pagamento não foi feito. Logo, quando o juiz viu o que a CIA havia apresentado de prova, o juiz mandou colocar o nome da diaba da mulher no SPC de novo. Né? Reverteu a decisão. Só que nessa altura do campeonato, ela já tinha conseguido financiar o carro para o marido dela ser Uber. Por isso que aquela demônia me usou. Né? Eu fui para a igreja naquele final de semana e eu coloquei o nome dela na caixinha de oração da minha igreja. Eu pedi para Deus para estourar pelo menos um pneu do carro dela toda semana. Porque olha que maldita! Ela foi lá e inventou todo um esquema, usou o NPJ, a gente veio, entrou com a ação, limpou o nome da diaba da mulher e aí depois foi provado que aquele documento era falso. Só que o que vocês têm que pensar, gente? É uma confusão que é muito comum de aluno fazer. Para você conseguir a tutela antecipada, você faz prova inequívoca. E o que é prova inequívoca? É um tipo de prova que sozinho convence o juiz. Não é para vocês pensarem que prova inequívoca é uma prova que não admite prova em sentido contrário, porque admite. Olha aí um exemplo que eu acabei de falar. A CIA provou contrário a nós aqui no processo, mas ainda assim não deu nada, porque já tinha limpado o nome da mulher. Tá? Então, o que você tem que pensar? Vamos de novo, revisãozinha de tutela antecipada. Tutela antecipada é uma modalidade de tutela de urgência. A tutela de urgência é uma modalidade de tutela provisória. Né? Então, lembrando, tutela provisória tem urgência e evidência. Tutela de urgência tem tutela antecipada e tutela cautelar. Então, a tutela antecipada é uma modalidade de tutela de urgência. Para eu conseguir a tutela antecipada, eu preciso demonstrar que existe um risco de dano grave ou de difícil reparação. Eu preciso demonstrar o perigo da demora. Eu preciso demonstrar que aquela decisão é reversível e eu tenho que ter feito o pedido. Só que para conseguir a tutela antecipada, tem um quinto requisito a mais. Qual é o quinto requisito? É a prova inequívoca. Tá? Então, se eu conseguir esses 5 requisitos, eu vou conseguir a tutela antecipada. E o que é tutela antecipada mesmo? É conseguir antecipadamente algo que eu só ganharia ao final, no término do processo. Senhores, dito isso, bora para mais uma, né? Delícia, porque o nosso tempo está passando. Olha lá, a outra modalidade de tutela de urgência é a tutela cautelar. Né? Então, a tutela de urgência é dividida em antecipada, que a gente acabou de falar, e cautelar, que é a outra modalidade. Qual é a diferença de definição da cautelar para antecipada? Senhores, muito cuidado, prestem atenção. Na tutela cautelar, eu tenho um pedido processual que garante o mérito da causa. Não é um mérito antes do tempo, é um pedido, uma medida processual, é uma ação do juiz para tentar garantir ou proteger aquele mérito que eu vou receber lá na frente. Eu não estou dizendo que eu quero um mérito agora. Não, eu até quero, mas não é esse o objeto da minha tutela cautelar. A minha tutela cautelar é um pedido processual que visa garantir o mérito, que é algo que eu vou receber lá na frente.
Né? Um exemplo claro disso daí é quando o marido está batendo na mulher, está ameaçando a mulher de morte, de Jay Ives. Né? E aí o que a gente faz? Entra com a ação de divórcio. Mas, imagina, o marido é agressivo, está batendo na mulher, os dois estão morando juntos, está em casa. Pô, se eu entrar com a ação de divórcio e aquele diabo daquele marido for citado na casa dele, ele vai matar a mulher. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar com a ação de divórcio, mas vou pedir uma tutela cautelar ou um cuidado do juiz. Qual é a cautelar que eu vou falar? Juiz, tira o marido de casa, tira ele de casa, para que a gente continue com o divórcio. Né? O nome dessa tira de casa é um pedido cautelar de separação de corpos, onde aquele homem ele sai de casa, o juiz julga o divórcio, determina o divórcio, resolve o divórcio, sem ter a chance dele estar morando junto com a mulher dele e ele continuar batendo nela. Então, o que a gente faz para entender o que é uma tutela cautelar? É um pedido processual. Olha aí, é o pedido processual. Remover o marido de casa é uma medida processual. É uma medida que vai garantir a ação de divórcio, que é o mérito da causa. O divórcio, que é o pedido da parte. Então, o que é uma tutela cautelar? É um pedido processual que garante o mérito da causa. Agora, se liguem. Olha lá, os requisitos para se ter uma tutela cautelar. Primeiro, risco de dano grave ou de difícil reparação, igualzinho a tutela antecipada. Segundo, perigo in mora, perigo da demora, igualzinho a tutela antecipada. Terceiro, reversibilidade da decisão, igualzinho a tutela antecipada. Quarto, requerimento da parte, igualzinho a tutela antecipada. Quinto, e aqui eu tenho a diferença, não é para fazer prova inequívoca. Aqui nós teremos uma coisa que é bem diferente da prova inequívoca. Né? E quem é meu aluno sabe que eu sempre falei qual é o requisito básico para se tornar doutrinador no direito. Né? Doutrinadores, eles têm um requisito básico. Em sua maioria, eles são maconheiros. Porque olha a ideia, olha o que o cara inventou. Ele coloca que o requisito da tutela cautelar é o fumus boni iure. Meu amigo, isso é coisa de maconheiro. O cara estava chapado na hora que ele foi lá e inventou esse requisito. Mas é um requisito. O que esse requisito quer dizer? Que ao contrário da tutela antecipada, onde a gente tem que demonstrar uma prova inequívoca, na cautelar, a gente tem que mostrar só a fumaça do direito. Fumus boni iure, traduzindo aí para quem é ruim em latim, é fumaça do bom direito. Coisa de maconheiro. Né? Então, o que eu tenho que entender? O que é o fumus boni iure? O fumus boni iure é a previsão que você tem para conseguir a tutela cautelar, onde você não precisa fazer a prova inequívoca, você não precisa. Você tem que demonstrar a fumacinha do bom direito. E que fumaça é essa aí, professor? Aqui o direito ele vai pensar que onde há fumaça, há fogo. Ou seja, para conseguir a separação de corpos do marido que está sendo agressivo e batendo na mulher, para que eu possa fazer o divórcio lá na frente. O que eu vou demonstrar? Qual é a prova que eu vou fazer? Ora, eu vou mostrar o laudo do IML com a mulher machucada, as fotos onde apresentem as lesões, né? É isso que eu vou conseguir demonstrar. Isso não é uma prova inequívoca. Isso daí é a prova de que a mulher estava lesionada. Não dá para fazer a prova inequívoca. Porque uma prova inequívoca seria eu virar para minha cliente, imagina, a minha cliente chega lá no advogado machucada, né, lá no meu escritório machucada, falando, não, doutor, meu marido me bateu e eu tô querendo me divorciar desse capeta. Aí eu falo, olha, mas nós precisamos de uma prova inequívoca para isso. Sabe o que a senhora vai fazer? Volta em casa, né, coloca uma câmera para filmar, na hora que ele entrar dentro de casa, a senhora chama ele de corno para ele te bater de novo e ter a filmar. Eu não vou falar isso para minha cliente. Né? Não dá para fazer prova inequívoca. Senhores, o que vocês têm que pensar? Para conseguir a tutela cautelar, basta o fumus boni iure. E o que é o fumus boni iure? É eu demonstrar uma ideia probatória. Porque aqui para o juiz, o que o juiz vai ter é o seguinte. Cara, onde há fumaça, há fogo. É muito mais perigoso eu não tirar esse marido de dentro de casa, que a mulher está falando que está batendo nele, o prejuízo de eu tirar ele e ele não tá batendo nela é grande, mas é menor do que eu deixar ele em casa e ele matar ela.
Então, o que o juiz vai pensar? Por conta do objeto que está sendo cuidado ser um objeto muito sensível, o juiz ele arrisca em conceder a tutela cautelar, mesmo sem haver uma prova inequívoca. Senhores, muito cuidado. Professor, então você está dizendo que eu não posso fazer uma prova inequívoca? Não, eu não estou dizendo que você não pode. Eu estou dizendo que não é requisito. É lógico, se você tiver um vídeo do marido agressivo batendo na mulher, ora, é claro que você vai usar aquele vídeo. Mas eu estou dizendo que ele não é necessário. O juiz ele vai te dar a cautelar mesmo sem a prova inequívoca. Ele vai chegar para você, você vai apresentar a prova que você tem. O juiz ele vai te conceder, porque o prejuízo dele não te conceder é muito maior do que ele conceder. Tá bom? Então, qual é a diferença de tutela cautelar para tutela antecipada? Na tutela antecipada, você quer o mérito antecipadamente. Na tutela cautelar, é um pedido processual que garante o mérito. Então, a definição é diferente. E outra, na tutela antecipada, você precisa fazer uma prova inequívoca. Na tutela cautelar, você precisa do fumus boni iure, que são institutos bem diferentes. Senhores, dito isso, bora ver quais são as formas de se requerer a tutela antecipada e a tutela cautelar. Agora a gente tem que pensar o seguinte: existem duas maneiras de você pedir uma cautelar ou uma tutela antecipada. A maneira mais comum, que os alunos mais sabem, que os alunos mais entendem mais fáceis, é essa que está aparecendo aí para vocês agora, que é a incidental. O que é a maneira incidental de pedir a tutela cautelar ou a tutela antecipada? A maneira incidental é aquela que ocorre durante um processo. É quando você entra com uma ação e já na petição inicial você pede a cautelar e a antecipada. Então existem duas formas de eu falar de tutela cautelar ou antecipada incidental. Duas maneiras. A primeira maneira é, na hora que eu dou entrada na petição inicial com o mérito da causa, eu já peço a cautelar ou a antecipada. Professor, como assim? Eu faço ação de divórcio com pedido cautelar de separação de corpos. Aí, ó, o principal, o mérito, o divórcio. Olha aí a cautelar, separação de corpos. Então, eu coloquei tudo já na minha petição inicial. Olha lá um exemplo de tutela antecipada. Ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela para limpar o nome, obrigação de fazer. Né? Então, olha aí mais uma vez. Eu tenho uma petição inicial que já tem o principal, que é o mérito da causa, mais a antecipação de tutela. Né? Então, eu posso pedir a tutela antecipada ou a tutela cautelar na petição inicial, onde eu quero os demais pedidos. Se eu fizer isso, eu fiz a forma incidental. Mas a forma incidental, ela também pode acontecer no decurso do processo. Por quê? Porque no começo não era urgente, mas agora ficou. Eu entrei com o divórcio, o marido nunca tinha sido agressivo, nunca tinha batido na mulher, mas na hora que eu entro com o divórcio, ele vai lá e bate nela, ele espanca a mulher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido incidental de separação de corpos. Né? Então, todas as vezes, o que vocês têm que pensar? O que é uma tutela antecipada incidental? O que é uma tutela cautelar incidental? É aquela que acontece junto com os demais pedidos na petição inicial ou durante um processo. E aí, gente, vocês têm que pensar o seguinte, quando a gente trata desse assunto, algumas coisas as pessoas me perguntam, falam assim, Gleidson, mas quando é que eu vou fazer um pedido liminar nessa história? Qual é a diferença de liminar, cautelar, tutela antecipada? Olha lá, a antecipada e a cautelar a gente já falou. Agora, o que é uma liminar? Gente, se liga. Liminar, a própria palavra, ela já me ajuda. A própria palavra, ela já me dá uma dica muito boa. Liminar. Eliminar. Pense assim, né? Eu vou até escrever isso aqui para ficar bem bonitinho para vocês. Eliminar. Liminar. Então, associa assim. Porque o que é um pedido liminar? É uma situação tão urgente, mas tão grave, que você precisa eliminar o dano imediatamente. É algo agora.
Vocês têm que pensar o seguinte, tutela antecipada e tutela cautelar, se fosse um hospital, era a urgência do hospital, né? Era a urgência. Seria, por exemplo, alguém que precisa fazer um tratamento de câncer e precisa começar agora. Por quê? Porque aquele tratamento é urgente. A vida daquela pessoa está em risco. Agora, quando nós falamos de liminar, é a emergência do hospital. É alguém que acabou de tomar um tiro e entra no hospital para fazer uma cirurgia naquele momento. Você precisa, naquele caso do tiro, você precisa eliminar o problema na hora. Quando nós falamos de liminar, nós estamos falando de situações que são mais urgentes do que a urgência comum. É algo que precisa de uma resposta imediata do Estado. E o juiz, quando ele recebe a sua tutela antecipada e a sua tutela cautelar, ele pode julgar isso liminarmente. Como assim? Sem nem ouvir a outra parte, só com o que você está apresentando, o juiz já pode te dar aquilo. Tempo desse eu precisei de uma vaga na UTI para uma velha que tinha infartado aqui na UPA da Ceilândia, e eu fiz um pedido, né, e o juiz me deu a liminar, porque ele falou, essa velha precisa dessa vaga na UTI agora, porque senão ela vai morrer. Nesse tipo de caso, o que foi a minha ação? Ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, com pedido de tutela antecipada em caráter liminar. Olha aí o nome da minha ação. Ação de antecipação, ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Qual é a obrigação de fazer? Que o Distrito Federal arrumasse uma vaga na UTI. Com pedido de tutela antecipada, porque o juiz ele precisa julgar aquilo agora, em caráter liminar. O juiz precisa julgar aquilo agora, mas com as provas que eu estou apresentando, sem nem ouvir o Distrito Federal. Né? Então, olha aí, às vezes a gente tende a separar os institutos. E, de fato, o que eu posso pensar? Tutela antecipada, tutela cautelar são distintos, mas o pedido liminar é quando eu quero a cautelar ou antecipada agora, sem poder esperar, porque não dá. Então, quando a gente faz o requerimento liminar, o juiz ele pode te conceder aquilo sem nem ouvir a outra parte. Existe uma outra possibilidade para o juiz aí também. Ele pode te dar a liminar depois de uma justificativa. Ele vai marcar uma audiência, chamada de audiência de justificação, só para te falar assim, meu filho, por que você quer essa liminar? E aí você expõe, se você convencer, ele te dá a liminar. Mas é muito importante que a gente entenda o que é tutela antecipada em caráter liminar e tutela cautelar em caráter liminar. Liminar é quando é algo emergente, é agora. E ela pode ser aplicada tanto com a tutela cautelar quanto com a tutela antecipada. Muito importante vocês decifrarem isso daí. Senhores, então, vamos lá, mais uma vez, o que nós estamos falando? Nós estamos falando das tutelas provisórias. Tutela provisória se divide em evidência e urgência. Dentro da tutela de urgência, eu tenho a tutela cautelar e a tutela antecipada. E existem duas maneiras de pedir cautelar e antecipada. A primeira delas é a incidental, que é aquela que acontece no início do processo com os demais pedidos ou durante o processo que já foi instaurado. Nós vimos aí o que é uma liminar de bônus. E agora a gente vai para outra forma de se requerer a tutela de urgência, né? A cautelar e antecipada. E a outra forma é a antecedente. Senhores, se liguem, tutela cautelar ou antecipada antecedente, ela vai acontecer antes dos demais pedidos de mérito. Você vai entrar com uma petição inicial requerendo apenas a cautelar ou a antecipada. Você vai fazer uma petição inicial só para isso. Por quê, professor? Porque não dá para você pedir o resto das coisas agora. Você vai fazer uma petição inicial querendo só a tutela antecipada ou só a tutela cautelar. E depois o juiz vai te conceder um prazo para você complementar aquela petição inicial, que nós vamos chamar de aditar aquela petição inicial, e aí você faz o resto dos pedidos. Seria mais ou menos um exemplo que eu gosto muito de citar. Imagina que hoje à noite eu estou dando aula aqui para uma turma, e aí eu estou saindo aqui da faculdade e um aluno vem e bate no meu carro.
Mas a única testemunha é uma velha de 90 anos que está aí fazendo Cooper à noite, na frente da faculdade. Porque velho gosta de desafiar os horizontes, né? E aí a velha de 90 anos é a única testemunha. Ela fala, não, meu filho, eu vou ser sua testemunha sim. Só que quando eu estou ali fazendo os orçamentos para entrar com a ação, eu fico sabendo que a velha está na UTI, teve um infarto e está na UTI. Olha o problema que eu arrumei. A única testemunha que pode dizer como o acidente foi é uma velha de 90 anos que está na UTI. Quando eu falo com o filho dela, ele, Gleidson, olha só, minha mãe tá bem, ela tá falando, tal, ela é lúcida, ela lembra de tudo, ela falou até comigo desse acidente que ela viu, lembra de tudo. Mas ela tá internada na UTI. O que eu vou fazer, gente? Olha a situação que eu estou. Eu preciso entrar com uma ação pedindo a reparação do meu carro. Só que a única testemunha está na UTI, correndo risco de vida. E eu ainda não tenho os orçamentos do prejuízo que eu tive com o carro. O que eu vou fazer, então? Eu vou entrar com uma ação cautelar na forma antecedente. Qual é o objeto da minha cautelar? A oitiva tá velha. Lembra aí que a gente falou ainda há pouco que cautelar é um pedido processual que garante o mérito de uma causa? Então, qual é o objetivo da minha cautelar? Ouvir a véia, porque não existe ação, mérito, não vai ter mérito. Ação de oitiva de véia, isso não é mérito de causa. Né? O mérito da causa é a cautelar, ouvir a véia agora, fala, juiz, olha só, eu vou entrar com uma ação pedindo a reparação por dano material contra o Joaquim que bateu no meu carro. Mas, juiz, a única testemunha é uma véia que está na UTI. Então, vamos fazer o seguinte, escuta logo a véia agora, né? Faz a oitiva da véia agora, porque ela não morreu, ela está na UTI, mas não morreu. Ela vai fazer o depoimento dela e eu vou, com o prazo legal, eu vou produzir os orçamentos que eu preciso e vou entrar com o resto da minha ação, que é a reparação pelo dano material, que foi da batida do carro. Então, o que a gente tem que pensar? O que é a forma antecedente? É quando nós requeremos apenas a cautelar ou a antecipada antes do resto do mérito da causa. Você faz isso. Se for tutela antecipada, depois que o juiz te deu o que você queria, né? O juiz concedeu a sua tutela antecipada antecedente, ele vai te dar 15 dias de prazo para que você complemente a sua tutela antecipada e faça os demais pedidos, completa e o que você tinha que fazer, que não deu tempo de fazer antes. Se for tutela cautelar, o prazo ele é maior. O juiz vai te dar 30 dias de prazo para você aditar aquela sua tutela cautelar antecedente. Então, o que a gente tem que pensar, gente? Né? Só para a gente fechar, porque está acabando o nosso tempo. Eu tenho que pensar que existem duas formas de tutela de urgência. A tutela de urgência é dividida em antecipada e cautelar. Existem dois jeitos de eu pedir a tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar. Quais são os dois jeitos? Incidental, que é quando eu peço junto com a petição inicial, com todos os pedidos, ou dentro de um processo, durante o processo, isso é incidental, ou a antecedente, que é quando eu entro só com um pedido cautelar ou só com a tutela antecipada e depois o juiz me dá prazo para complementar aquilo e fazer o resto dos pedidos. Importante saber, na tutela antecipada ou cautelar antecedente, o juiz ele quer resolver aquele problema imediato. Só que a parte aí, depois vai ter a continuidade do processo, o processo vai se desenrolar, e se a pessoa podia ter recorrido da decisão antecedente e não recorreu, ou se recorreu e já transitou em julgado, aquela decisão que era antecedente, que o juiz fez ali meio só para resolver aquele seu pedido imediato, ela vai acabar se estabilizando. Então, o que vocês têm que pensar, senhores? Só para a gente almoçar bem gostosinho agora. Olha só. Se o juiz conceder uma tutela cautelar ou antecipada na forma antecedente e a parte recorrer, depois que acaba os prazos de recurso, aquela tutela antecipada ou tutela cautelar, ela vai ficar estável. E o que ela se estabilizar? Não dá mais para mudar. Ela vai fazer parte do bojo processual como um todo. Senhores, é uma matéria densa, extensa, complexa, mas só para a gente relatar aí na nossa cabeça. Faz um esqueminha, pensa assim, tutelas provisórias se divide em urgência e evidência.
A tutela de urgência se divide em cautelar e antecipada. Existem 2 jeitos de pedir a cautelar e antecipada, que é a forma incidental, inicial ou durante o processo, ou antecedente, que é quando você só faz o pedido da cautelar e da antecipada e depois você complementa o teu processo. Qual é a diferença de tutela cautelar para antecipada? Tutela antecipada, você quer o mérito da causa antecipadamente. Tutela cautelar é um pedido processual que garante o mérito da causa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, né? Eu estou aqui no NPJ, saindo daqui do NPJ e vou almoçar à tarde, eu tô aqui de novo. E à noite a gente vai ter novamente esse aulão sobre tutelas provisórias, tá bom? Gente, foi um enorme prazer ter estado aí com vocês. Professor Igor, satisfação enorme estar contigo também. E à noite estaremos todos juntos aqui mais uma vez. Valeu, gente. Beijo e abraço para vocês. Tchau, tchau.